as coisas aumentando isso e o nosso salário aumentando isso todo ano. É por isso que a gente tá ficando cada vez mais pobre. Se você trabalha e não investe nenhuma parte do teu salário, você trabalha só para sobreviver. Se você trabalha e investe uma parte do teu salário, você trabalha para enriquecer. Entende? Se eu tô trabalhando e eu invisto um pouco, pode ser 5% do meu salário todo mês, eu vou começar a enriquecer. Se eu trabalho, não invisto nada e gasto tudo, eu tô simplesmente sobrevivendo e não vou sair da pobreza, criando o meu patrimônio, que é aos poucos. A Bíblia tem um versículo, Provérbios 13, 11, que fala: aquele que junta aos poucos, certamente enriquecerá. Então a Bíblia já está falando isso. Há 3.000 anos, né, foi escrito isso, né, em Provérbios. 3.000 ou mais até, né? Salomão. Cara, é aos poucos. A Bíblia não está falando assim, aquele que junta uma paulada todo mês vai ficar rico. Não, aquele que junta de pouquinho em pouquinho vai aumentando e vai ver a riqueza chegar. E não é pecado ser rico, né? Inclusive eu falo sobre educação financeira em muita igreja, né? A Bíblia te dá essa orientação. Junte aos poucos, invista aos poucos. Isso vai mudar de vida e você vai ter cada vez mais. Sempre o aumento das coisas é maior do que o aumento do nosso salário. Principalmente para quem é CLT, né? Você pega o salário mínimo, aumenta 5%, 3%. Raramente é um aumento um pouco mais expressivo. Só que tudo aumenta absurdamente mais, né? Então o que acontece? A inflação é o aumento do preço das coisas. E ela é medida, né, por meio de um índice chamado IPCA, que eles calculam o aumento de um monte de coisa. Só que um monte de coisa útil e um monte de coisa inútil. Então, por exemplo, você chega lá e fala assim, a inflação foi de 8%. Mano, mas o café aumentou 50%. O azeite aumentou 50%. Só que por que ficou 8%? Porque eles pegam algumas coisas, alguns itens que aumentaram pra caramba, só que eles pegam alguns itens que não aumentaram porcaria nenhuma, que também não tem utilidade pra ninguém, aí eles fazem uma média e a média fica muito abaixo da realidade do supermercado. Né? Quando você vai no mercado, hoje em dia é muito difícil você comprar qualquer coisa e não deixar cenzão lá no mercado. Então, isso não é o que vai se resolver rápido. O que a gente tem que resolver é a questão de aumentar a nossa renda. Começar a ganhar mais, começar a fazer renda extra, começar a empreender, tentar montar um negócio, porque senão a gente vai sempre caminhar contra a maré. As coisas aumentando isso e o nosso salário aumentando isso todo ano. É por isso que a gente tá ficando cada vez mais pobre. Né? O brasileiro tá ficando cada vez mais pobre, porque as coisas aumentam muito mais do que o nosso salário. E aí tem um monte de questão envolvida, tem a questão de governo, tem a questão de inflação, porque está sendo injetado muito dinheiro na economia, tem a questão de que o real desvaloriza cada vez mais e o dólar está cada vez mais caro, tem a questão de que um monte de coisa que a gente compra é negociado em dólar, inclusive comida é comprada em dólar entre os países, né? Hoje 80% das transações comerciais do mundo são feitas em dólar. Então, se o nosso real está desvalorizando cada vez mais, o dólar está ficando cada vez mais caro e o que a gente compra é negociado com base no dólar, só que a gente paga com base no real, a gente se ferra cada vez mais, né? Então, tá muito difícil, tá caro, as coisas estão caras mesmo, e tudo, né? Não é só comida, roupa, gasolina, tudo absurdamente caro, né? Então, a gente tem que dar um jeito de aumentar a nossa renda. Então, aumentar a renda. Tem que aumentar a renda. Eu vou fazer uma passeata para reclamar, tem essas questões sociais, políticas e tal, né? Mas eu sempre tento trazer a responsabilidade individual para a pessoa. Cara, você tem que fazer renda extra, você tem que aumentar a sua renda. Porque uma vez eu li num livro, né? O cara fala, o grande problema do brasileiro é achar que ele vai conseguir mudar de vida só com o salário mínimo que ele ganha. Não tem como, muito difícil. Então, é o que funcionou para mim, até antes de ter meu canal. Eu sempre trabalhei CLT, né? Fui 19 anos CLT, mas eu sempre tive várias fontes de renda a mais para eu poder ter uma vida minimamente de qualidade. Porque não dá pra ter uma vida com uma qualidade mínima ganhando um salário mínimo. Porque assim, mano, a minha cabeça tava sempre pensando assim, o que é que eu posso fazer pra aumentar minha renda? Sempre foi assim? Sempre, desde criança. Aí eu tocava em casamento e os noivos sempre reclamavam falando, Duda, é absurdo. Eu já pago mal grana pra casar aqui nesse buffet e qualquer coisa que eu preciso eles cobram.
Eu quero um microfone pro preletor, R$400. Caraca. Eu quero uma caixa de som pra banda. O buffet cobrava, né? R$800. Eu quero alugar o projetor pra ter uma retrospectiva. R$600. Aí os noivos ficavam loucos e falavam, Duda, os caras enfiam a faca. Daí eu pensei, mano, e se eu comprar essas coisas e começar a oferecer por um preço mais baixo pro noivo? Aí comecei a fazer isso. Então os noivos me contratavam, eu ganhava uma grana pra tocar e também ganhava uma grana alugando os aparelhos de som que eu comprei. Microfone, projetor e tudo mais. Cara, em tipo assim, questão de 3 meses eu já recuperei toda a grana que eu investi na compra. E a partir dali foi só lucro. Porque também é caro pra alugar. Só que eu cobrava bem menos do que o buffet cobrava. Então, por exemplo, tinha casamento que eu tinha um lucro de R$1.500, mais o aluguel dos equipamentos, que era na faixa de R$1.000, R$2,5. Um evento, um casamento. Me dava um trabalho do caramba. Tanto que quando eu comecei a mudar de vida por causa do meu canal mesmo, essa foi a primeira fonte de renda que eu cortei. Porque dá muito trabalho, muita responsabilidade, da peste, velho. Eu tinha pesadelo na noite anterior. Sabe? E se o microfone parar, né? Não, e se o cara que vai tocar a marcha no oficial tiver uma caganeira e não puder ir no dia? Nossa. Porque tem músico que é assim. Duda, desculpa, mano, mas eu não vou poder ir hoje. Caramba, mano, mas é hoje o casamento. Sabe, eu ficava louco de raiva. O cara esperou 4 anos pra casar. Sim, e aí, imagina a noiva, aí eu ficava tendo pesadelo de que o trompetista não ia, ou então de que alguém tocava tudo errado, ou de que a caixa de som queimava, então eu sempre levava uma caixa de som extra, porque era o dia mais importante da vida da noiva. E a minha resposta era muito grande, então o estresse era grande, mas eu ganhava também uma grana. Então, são várias a primeira fontes. Que cortando. Foi a primeira, mano, essa aí, você é louco, mano. Mas, né, ô Luan, uma coisa que eu falo muito no canal que é importante é entender que renda extra não é coisa de gente pobre. Renda extra é coisa de gente inteligente. Por exemplo, hoje eu tenho mais fonte de renda do que eu tinha antes. Entende? Por quê? Por que eu vou ter só uma fonte de renda, sendo que eu posso ter 2? Por que eu vou ter 2 se eu posso ter 4? Eu tenho mais de 10 fontes de renda hoje. Então, como a gente pode otimizar e ter mais coisas? Eu faço muita coisa, eu falo. Hoje eu trabalho mais do que quando eu era CLT. Sim. Mas eu amo o que eu faço, eu gosto, eu tenho flexibilidade, é prazeroso pra caramba. Mas eu trabalho mais, então o pessoal pode pensar, pô, o Duda, mas hoje ele é youtuber. Tem youtuber que é vagabundo, mas tem youtuber que rala pra caramba. Então faz muita coisa, né? Então, principalmente quando, que nem eu que escrevo roteiro, eu que edito, eu que posto, e propositalmente, porque eu amo fazer isso, né? Então, só que eu já diversifiquei em várias outras coisas, hoje tenho várias empresas, tenho sociedade, porque desde sempre eu tive a mentalidade, para que ter uma fonte de renda se eu posso ter 10? E isso permitiu que antes de eu ter o canal, eu tivesse uma vida de qualidade, não era rico, mas não tinha dívida nenhuma, tinha um apartamento, não passava aperto, viajava todo ano, tinha um carro quitado, podia comer com a minha esposa no restaurante quando eu quisesse. Não era um cara ricão, mas era um cara que tem uma vida de qualidade, uma vida digna. Do tipo, eu trabalhei o mês inteiro e eu quero poder viajar com a minha esposa porque eu mereço. Porque eu trabalhei pra isso, entende? Então, isso é uma coisa que é muito importante. Hoje, eu tenho alguns amigos muito ricos. Cara, nenhum deles tem uma fonte de renda só. Todos têm no mínimo umas 5, 6 fontes de renda. Então, as fontes de renda que eu tenho hoje mudaram. Mas eu continuo tendo várias. Aí entra o vídeo lá do meu canal, que é o segundo vídeo mais visto do meu canal, que é aquele com 52 ideias de renda extra. Cara, veja, assista esse vídeo. Tem gente que fala, eu não sei o que fazer. Assista. Uma daquelas coisas vai ser Uma tem que dar. Tem dica pra todo tipo de gente, né? Fui até parar no Domingo Espetacular da Record por causa daquele vídeo, né? Fiquei muito feliz, inclusive. Porque deu visibilidade. É um vídeo que pode ajudar a pessoa a ganhar mais dinheiro. Pra quê? Aí a gente volta na tua pergunta. Pra que ela consiga fazer a compra no mercado, porque senão vai ficar realmente difícil cada vez mais, né? Qual que é a sua estratégia pra sair da pobreza? Porque assim, eu sei que você quer sair da pobreza. Não tô perguntando se você quer sair, tô perguntando qual que é a sua estratégia. O que você tem pra fazer que pode te tirar da pobreza? E aí eu pergunto pra pessoa que tá em casa, porque às vezes eu chego e falo assim, mano, você tem que trabalhar mais, você tem que fazer renda extra. Ah, Duda, mas isso não é justo. Tá bom, você não quer trabalhar mais e fazer renda extra, tá? Então qual que é a tua estratégia? Entende? Porque a maioria das pessoas, elas esperam que outra pessoa faça algo pra mudar a vida dela. Sim. Que o governo, que o Lula, que o Bolsonaro, que a Dilma, que o Temer, que o sistema.
que a Globo. Mano, não fique pensando que alguém tem que fazer algo. Você tem que desenvolver a tua própria estratégia. Então, por exemplo, eu quero sair da pobreza. Tá, qual que é a tua ideia? Vou começar a estudar para mudar de área. Estratégia boa. Vou começar a fazer uma renda extra para ganhar uma grana a mais. Ótimo. Eu vou tentar começar uma renda extra para quem sabe isso virar um negócio e eu virar empreendedor. Boa estratégia. Eu vou começar a estudar para tentar passar num concurso público para virar oficial de justiça e ganhar 10 mil, 15 mil. Boa estratégia. A questão é, você tem que ter alguma estratégia. Sim. Porque lá no livro ele fala, cara, você pode ter o desejo que for. Se você não tiver uma estratégia, você não vai sair do lugar. Você vai morrer pobre desejando ser rico. Verdade. Então eu pergunto pra você que tá na tua casa, renda extra. Tudo bem, não faz renda extra. Mas qual que é a tua estratégia? O que você tá pensando? Sabe, tipo, mano, eu vou fazer isso, depois estudar isso, depois fazer isso, pra tentar alcançar meu objetivo. O problema é que as pessoas não têm estratégia. Elas simplesmente desejam e passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, morre desejando mudar de vida, mas nunca muda porque nunca teve uma estratégia para isso. Né? Então, pense qual que é a sua estratégia. Eu não vou julgar, claro que assim, tem que ser uma coisa legal, né? Correta, né? Vou roubar um banco. Estratégia aí de morte. Vai. Tua meta é preso, né? Então, você tem que ter uma estratégia e defina qual for. Mas você tem que fazer algo para mudar de vida. E o que eu mais ouço é gente que se vitimiza. Então eu chego e falo, você tem que economizar. Ah, isso não é justo. Você tem que gastar menos. Ah, isso não é justo. Você tem que trabalhar mais. Ah, isso não é justo. Tá bom, mano. Então tá, esquece o que eu tô falando. O que você vai fazer para mudar de vida? Porque o que eu falo é o que é mais fácil. Fácil assim, né? É o que todo mundo pode fazer. Não é que vai ser gostoso, mas é trabalhar mais para ganhar mais, gastar menos para sobrar mais e você investir e mudar de vida. Você pode ler o livro que você for, você pode fazer o curso que você for, você pode estudar a faculdade que for. Você quer sair da pobreza? Tudo se resume a uma coisa muito simples. Trabalhe bastante, gaste pouco e o que sobrar você investe. Aí você vai começar a aumentar seu patrimônio e mudar de vida. Então, não tem uma fórmula mágica, entende? O que você vai ter de estratégia é como trabalhar mais. O que você vai ter de estratégia é como gastar menos. Mas tudo se resume a isso. Eu sou pobre e quero mudar de vida. O que eu tenho que fazer? Aumentar minha renda, gastar menos, para que esse dinheiro que sobrar, que é o que eu ganhei e não gastei, eu comece a investir a ponto de ter 3 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil. Quando você vai ver, você tem 100 mil. Depois você tem 300 e por aí vai. Então é uma estratégia que é simples, sabe? Ganhe mais, gaste menos e invista o que sobrar. Não tem como você não mudar de vida com isso. Agora, a sua estratégia vai ser como ganhar mais. E aí que tem o meu vídeo lá te dando algumas sugestões, né? Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.